O Plano Real foi implantado em julho de 1994 e é conhecido como o grande vencedor da batalha contra a hiperinflação no Brasil, o dragão da inflação. Aqui no estúdio vamos conversar com o nosso ativo colaborador, o Matheus Froza, sempre está aqui conosco. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Mas obrigado pelo convite. E principalmente para falarmos sobre esse momento histórico que virou bandeira de luta, não somente de um determinado partido político, mas de toda a nação, de toda a sociedade. Eu acho que o Plano Real ele é apolítico, tem que ser apolítico e apartidário. É uma conquista, acho que, de todo o povo, principalmente aquelas pessoas que têm mais de 30 anos hoje, que conviveram com o Plano Real, antes do Plano Real, o Cruzeiro principalmente, e que foram acostumados a ter a despensa em casa, a ter o gatilho, a ter o controle de estoque nos supermercados, que é controlável para o preço ser reajustado no dia seguinte. Isso era muito comum antes do Plano Real, da implantação do Plano Real. O que o Plano Real praticamente tem mantido ainda como balizas? Porque a principal característica de sua instauração era para ter a estabilidade. Sim. Nós temos aí inflação sob controle, claro, como diz o governo, mas quais são ainda as principais características? Eu acho assim, hoje nós conseguimos planejar. O Plano Real permitiu planejar. Eu consigo financiar um carro em 36, 48, 60 vezes, o que não era possível antes. Eu consigo ter cartão de crédito. Hoje a grande maioria das pessoas possui telefone. São ganhos do Plano Real. A lei também implementada durante o Plano Real, que é a lei de responsabilidade fiscal, também é um ganho do plano. Então essa estabilização, isso foi possível principalmente fazer planejamento futuro. Financiamentos também, tudo são ganhos do plano. Claro, faltou alguma coisa, faltou. Principalmente direcionados à saúde, que eu tinha anteriormente a CPMF, que tinha essa direção, e também em relação à educação também ficou devendo, ou o plano não contemplou esses setores mais específicos. Há uma questão também sob o ponto de vista do debate político, que está permeado pela campanha eleitoral agora, não é? Se tem metas de inflação, sim, né? E se tem também, pelo que se percebe, e aí vale para todos os candidatos, esse compromisso de combater, de segurar, de conter a inflação, é a melhor palavra. Na conter, na verdade, o governo, as metas de inflação é que o governo administra alguns setores. Ou seja, para ficar dentro da meta, ele não autoriza o reajuste dos medicamentos, não autoriza o reajuste da NTT lá dos transportes, ele controla a da energia elétrica, ele controla alguns setores para ficar dentro da meta. Então, na verdade, eu tenho sim, que vai ser pauta no debate eleitoral, sim, que eu tenho sim uma inflação oficial medida pelo IBGE e também vou ter uma inflação paralela que muitas vezes a FGV, que divulga o IGPM, dá sempre acima do IPCA. Então, ela não leva em consideração essa interferência do governo. Matheus Froza, para você que é um profissional da economia, parece que tem um outro componente que, logo após a implantação do Plano Real há 20 anos, se precisou trabalhar muito fortemente com ele, que foi derrubar a ilusão. Sim, sim. Mas, ele cria uma ilusão, a inflação cria uma ilusão, né? Assim, a gente sempre diz assim, a gente diz que é o beabá da inflação. A inflação, ela faz o quê? A perda do poder aquisitivo. Quando eu tenho inflação, o meu dinheiro vale menos. A intenção que eu tinha antes, que é a memória, que eu falo que é a memória inflacionária, que o André mencionou agora, é o seguinte, se aumentou em 20% o preço do tomate, o meu salário aumentou 20%, então tá bom. Mas não pode se pensar assim, porque daí todos os bens aumentam 20% e os teus 20% em salário não é suficiente para toda aquela quantidade de aumento. Ele vem depois, Ele vem depois, vem com atraso. atraso. E esse atraso é o que faz tu perder dinheiro. Isso foi uma dificuldade para trabalhar com isso, porque houve uma resistência muito forte a esse mecanismo. Das pessoas entender. Por isso que o governo tocou num ponto bem interessante, por isso que o governo adotou a URV antes, que já iniciou em março, para o pessoal ir fazendo essa conversão até o real entrar em vigor em 1º de julho de 94. Para mim, eu me acostumando. Porque se fosse de uma hora para outra, que nem foi os 7 planos anteriores, Cruzeiro Novo e Cruzado, as pessoas não se adaptavam ao plano. E para encerrar dentro do conceito de estabilidade, muitos países consideram que tão importante quanto a língua, o domínio, a autoridade de termos a nossa língua própria, é também termos a nossa moeda própria valorizada e permanente. Eu acho que o Plano Real ele tem ganhos. Acho que a gente não pode atribuir nota para o Plano Real porque ele não acabou ainda esse plano. Mas ele tem muito mais ganhos do que malefícios.
Eu acho que o Plano Real ele tem que dar continuidade e para 2015, seja o governo que tiver, ele tem que manter as reformas que faltaram lá 20 anos atrás. Baseado na reforma política, reforma fiscal, na educação e na saúde. Ou voltar ao imposto da saúde, que seria o caso. E de uma maneira geral também, essa moeda forte permitiu o país estar localizado num patamar de desenvolvimento mundial. Claro, nós crescemos, em termos internacionais nós crescemos. Nós somos reconhecidos, tanto temos uma Copa do Mundo agora no país, nós vamos ter uma Olimpíada no país, isso é um reconhecimento de uma estabilidade que o real conquistou. Matheus Froza, muito obrigado pela sua objetividade e agilidade em responder sempre prontamente, principalmente para trazer aqui nesse período em que a imprensa nacional está referenciando, e eu acho que justamente, né? Como você disse, há ganhos a serem reconhecidos, você também colabora aqui com a nossa TV comunitária. Um abraço. Obrigado, eu agradeço o convite.